Bem, a partir de agora, eu farei algumas perguntas para o nosso diretor do Departamento Jurídico, o doutor Antoniel, para tirar qualquer dúvida. Então, vamos para a primeira. Doutor Antoniel, os professores podem pedir aposentadoria proporcional? Quais são as exigências e o cálculo do valor do benefício? Desde que cumpridas as exigências de idade e tempo de contribuição no magistério. Caso não tenha, no mínimo, 40 anos de trabalho, a aposentadoria será proporcional, conforme a nova tabela de cálculo dos benefícios. Ô, doutor, me fale uma coisa. Os demais servidores são as mesmas regras também para se aposentar nesta condição? Podem requerer aposentadoria desde que cumpridos os requisitos de tempo de contribuição, idade, 10 anos de tempo de serviço público, 5 anos do cargo. A aposentadoria poderá ser proporcional caso não possua tempo mínimo de 40 anos de contribuição, de acordo com a tabela vigente na nova legislação. Me explica uma coisa. Os servidores podem pedir a aposentadoria especial da pessoa com deficiência? Qual é o cálculo do valor desse benefício? Explique para a gente. A aposentadoria da pessoa com deficiência é um tipo específico de aposentadoria, que está prevista no artigo 19 do Decreto 61.150. E desde que se comprove a deficiência na modalidade estabelecida pelo decreto, poderá ser requerida com base na deficiência leve, deficiência moderada ou grave, cujo valor dos proventos será com base em 100% da média aritmética do período contributivo desde julho de 1994. Ô, doutor, explica aqui para o nosso público quais são as exigências para aposentadoria por idade e tempo de contribuição na regra de transição por pontos e o cálculo do valor do benefício. Facilita a nossa vida, vai? Regras de transição por pontos. A professora tem que ter idade mínima de 52 anos e 25 anos de magistério. O professor tem que ter idade mínima de 57 anos e 30 anos de magistério, além de 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que se dará aposentadoria. Tendo esses requisitos, poderá acessar a transição por pontos estabelecida na tabela que começa com 84 pontos para professoras. A mesma tabela começa com 94 pontos para professores. Conforme já dito, os pontos individuais de cada servidor se referem à soma da idade mais o tempo de contribuição. Na transição por pontos para servidores em geral, a mulher tem que ter idade mínima de 57 anos e 30 anos de contribuição. O homem tem que ter idade mínima de 62 anos e 35 anos de contribuição, além de 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Lembrando-se que cada ponto de cada servidor se refere à soma da idade mais o tempo de contribuição. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas é importante enfatizar. Doutor, o senhor pode reiterar sobre as regras do pedágio para a aposentadoria dos docentes? Na transição por pedágio para o magistério, a professora tem que ter idade mínima de 52 anos e 25 anos de magistério. O professor tem que ter idade mínima de 55 anos e 30 anos de magistério, além de 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará aposentadoria. O período adicional de contribuição é o pedágio, que é correspondente ao tempo que faltava para atingir o mínimo de 25 anos para a professora ou 30 anos para professor na data de 18 de março de 2022. Apurado esse tempo que faltava, aplica-se o dobro desse tempo, ou 100% desse tempo, como pedágio. Como se aplica o redutor na aposentadoria do magistério? Aplicação do redutor para pedágio do professor. A nova legislação trouxe a aplicação de um redutor, que é para aqueles casos que os servidores têm contribuição acima de 30 anos, se for professora, ou 35 anos se for professor, e diminui um ano de idade para os anos que
ultrapassem esse limite de 30 e 35 anos. Doutor, na regra de transição, os servidores em geral também podem ter aquela regra de transição por pedágio. Explique para a gente, por favor. A mulher tem que ter idade mínima de 57 anos e 30 anos de contribuição. O homem, por sua vez, tem que ter idade mínima de 60 anos e 35 anos de contribuição, além de 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. E o pedágio, período adicional de contribuição, sobre o tempo que faltava para atingir o mínimo de 30 anos para a mulher ou 35 anos para homem em 18 de março de 2022, ou seja, sobre o tempo que faltava nesta data para atingir os 30 anos ou 35 anos, aplica-se 100% desse tempo. É o que denominamos de pedágio. Então, é importante também explicar a regra do redutor para os servidores que, no nosso caso, são todos os educadores do QPE, né? ATE, agente de apoio, enfim, vigia, todos os servidores que trabalham na educação, mas que também trabalham no quadro geral do serviço público municipal. Explica para a gente. Nesse caso, a idade mínima poderá ser reduzida em 1 ano de idade para cada ano de contribuição que ultrapassar 30 anos de contribuição no caso das mulheres ou 35 anos no caso dos homens. Ou seja, se você excede o tempo de contribuição mínima, pode descontar os anos que excederam os 30 anos ou 35 anos sobre a idade que falta para se aposentar. Tem uma aposentadoria que também pode ser solicitada por efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, que são prejudiciais à saúde. Como se dá essa aposentadoria e qual é o valor do benefício previdenciário? E quem pode solicitá-la? Os servidores que efetivamente se expuseram a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, de forma habitual durante o período de trabalho, cumprindo os seguintes requisitos: 60 anos de idade, 25 anos de contribuição com efetiva exposição a esses agentes, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Nesse caso, o cálculo será com base na média aritmética simples desde julho de 1994, mais 2 pontos percentuais a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Lembrando que são consideradas atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, aquelas que estão constantes numa tabela de classificação de adicionais de insalubridade relacionadas pela Portaria 53 de 2021 da Secretaria do Governo Municipal. Bem, uma pergunta que não quer calar. A reforma, através do decreto que a regulamentou, né? Esse tal de Sampaprev 2, desse prefeito aí, o Nunes, ela trouxe 2 opções, 2 regras, né, de transição. Seria possível indicar qual é a melhor ou não? Olha, a melhor regra de transição é aquela que trará o benefício de forma mais rápida e efetiva para o servidor. Portanto, deve ser feito o cálculo em cada caso para apurar a transição mais vantajosa, se por pontos ou por pedágio. Eu também tenho dúvidas. Na reforma, essa questão das ações judiciais, férias e 13º entram também no cálculo da média aritmética junto com as demais contribuições de julho de 94 para cá? Entram no cálculo todos os valores sobre os quais incidem a contribuição previdenciária do servidor, assim como já entravam tais títulos remuneratórios nos cálculos realizados antes da mudança previdenciária. Doutor Antoniel, todas essas regras aqui que nós elucidamos, elas dizem respeito para quem está na ativa, que tem o sonho
de poder se aposentar. Alguns poderão, mas a grande maioria terá que trabalhar 40 anos se quiserem se aposentar com a média integral dos seus proventos, mesmo com as alterações, né? Só que nós temos os servidores aposentados que têm tido um prejuízo enorme a partir do dia 18/3/2022, com o confisco de 14% nos seus salários, né? Que antes você tinha um desconto do que ultrapassasse o teto do regime geral da Previdência, e a maldade do Nunes foi tanta que confiscou, é isso mesmo, confiscou 14% de tudo que excede um salário mínimo nacional, né? Então, eu sei que o senhor vai dar um exemplo sobre isso, mas eu gostaria que o senhor, nesse ponto, colocasse a respeito dos questionamentos judiciais que temos feito para devolver esse direito aos aposentados que tiveram as regras do jogo alteradas depois do jogo finalizado, ok? Explica para a gente em que pé está isso, sabedores que o Estado já revogou e nós precisamos revogar no município, inclusive cobrando os retroativos do que foi descontado. Respondendo a essa questão trazida pela Claudete sobre o confisco previdenciário de 14% sobre aposentados e pensionistas, o CEDIM, bem como outras entidades, ingressou na justiça contra esse confisco. A ação do CEDIM está sendo apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e aguarda julgamento. Caso haja vitória, o confisco cai. Caso percamos, iremos para o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já tem outras ações sobre o mesmo sentido, sobre a mesma natureza no próprio Supremo Tribunal Federal, sendo que uma decisão favorável por parte do STF poderá fazer jurisprudência favorável para as nossas ações. Além disso, entramos com pedido na Câmara Municipal de São Paulo para que houvesse a revogação do confisco de 14%, a exemplo do que ocorreu no estado de São Paulo, onde foi revogada por uma iniciativa de todos os deputados estaduais, depois sancionada pelo governador no final do ano de 2022, para que houvesse a revogação em relação aos servidores públicos do Estado. Portanto, vamos envidar todos os esforços possíveis de natureza judicial ou administrativa para reaver esse direito dos aposentados e pensionistas. E mais, tentar reaver os valores que foram confiscados indevidamente. Portanto, é um compromisso do CEDIM empenhar todos os esforços possíveis para reverter essa situação, tanto de natureza judicial como de natureza administrativa. O CEDIM vem tomando todas as medidas cabíveis e possíveis. Doutor Antoniel, muito obrigada. A gente espera que todas essas informações aqui elucidem todas as dúvidas de todos os servidores públicos municipais de São Paulo e, em especial, os funcionários que compõem o QPE, Quadro dos Profissionais da Educação, seja do quadro de apoio ou do magistério. Eu quero concluir dizendo que, se depender de mim, de nós, do nosso jurídico, da nossa diretoria, não será só as providências jurídicas e administrativas. Nós vamos continuar na luta, porque assaltaram a nossa aposentadoria. Portanto, estejamos firmes e unidos na luta, porque nós vamos mudar essa situação. Meter a mão na nossa previdência, e nós a queremos do jeitinho que era de volta, ok? Mais uma vez, doutor, muito obrigada.